Alô você, como é que você está? Você está firme? Você está 100%? Você está confiante? Nós estamos seguindo em frente, eu acredito em você, eu acredito em sua liderança. Mais uma videoaula, estamos vendo a Revolução Francesa, você percebeu que ela é gigantesca? A Revolução Francesa que foi dividida em 5 fases. Agora estamos estudando o governo napoleônico. Lembrando que o governo napoleônico é 1799 a 1815. Na videoaula passada, nós estudamos as dificuldades internas e externas encontradas por Napoleão Bonaparte. Dificuldades internas e externas. Vimos a criação do Código Civil Napoleônico, defendendo os interesses da burguesia. E o projeto militar de Napoleão Bonaparte, que inicialmente era defensivo e depois tornou-se ofensivo. Napoleão I se defende, depois ele ataca um general brilhante, um grande general. A ocupação napoleônica ao continente europeu. Em 1806 foi onde nós paramos a videoaula passada. Ocorreu o bloqueio continental, que proibia qualquer nação da Europa de comercializar com a Inglaterra, sob a ameaça de ter o país invadido pelo exército francês. Lembre-se, uma situação difícil para o momento. Portugal era nação amiga da Inglaterra e Portugal decide comercializar. Consequentemente, as tropas francesas, com apoio da Espanha, invadem Portugal. E em 1808, a corte portuguesa foge para o Brasil. Dom João VI vai estar aqui no Brasil como príncipe regente. Olha aquela frase que eu gosto de falar para vocês. Lembre-se, o mundo muda, a América muda, o Brasil também muda. O mundo muda, a América muda e o Brasil também muda. As transformações aqui no Brasil não são decorrentes somente da questão interna. Você tem que entender a conjuntura externa. Outro país que, de certa forma, não aceita as determinações francesas e é cobiçado pelos franceses foi a Rússia. E Napoleão Bonaparte decidiu invadir a Rússia. Lembre-se que o exército napoleônico era considerado invencível. Só que Napoleão Bonaparte não esperava a resistência russa, a estratégia das terras arrasadas. Os próprios russos utilizaram a força do tamanho do exército de Napoleão Bonaparte contra ele mesmo. Os próprios russos começaram a destruir as plantações, queimar as pequenas cidades, para que o exército de Napoleão Bonaparte não encontrasse alimentos e nem água potável. Os russos, ao invés de encarar Napoleão Bonaparte de frente, fizeram guerra de guerrilha, atacava e fugia, prolongando a guerra. Chega um inverno extremamente rigoroso na Rússia. As tropas napoleônicas não estavam adaptadas ao inverno rigoroso e a maior quantidade de soldados acaba morrendo. Napoleão então enfrenta a sua primeira derrota, a primeira derrota de seu exército considerado invencível. Entra em solo russo com mais de 500 mil soldados, sai de lá com 100 mil, é atacado novamente e Napoleão Bonaparte acaba sendo exilado para a ilha de Elba, localizada no mar Mediterrâneo. Napoleão Bonaparte foge da ilha de Elba. Volta para a França, assume novamente o governo e vai governar por 100 dias.
100 dias. As nações absolutistas se organizam, atacam a França, Napoleão perde a batalha de Waterloo, ele é cercado nessa batalha, ele é ridicularizado nessa batalha, derrotado mais uma vez, e agora é exilado para a ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico, onde ele vai ficar afastado da conjuntura política internacional e vem a falecer. Para a hora da prova, toma cuidado, Napoleão Bonaparte ele foi exilado quantas vezes? 2. Primeira, ele foi exilado para a ilha de Elba, depois ele foi exilado para a ilha de Santa Helena, então ele acabou sendo exilado 2 vezes. Cuidado, a batalha famosa, a batalha de Waterloo. Lembre-se da Guerra da Rússia no primeiro momento, com a tática de terras arrasadas. Um general brilhante, mas não invencível. Mas teve esse título durante muito tempo. Napoleão Bonaparte está fora do cenário político internacional. Consequentemente, a Europa, as nações absolutistas, ganharam o conflito. E tem que reformular as bases da Europa. Ocorre o Congresso de Viena. Isso é importantíssimo você ter no seu caderno. O Congresso de Viena. Importantíssimo. Escreva. Coloca assim, de 1814 a 1815. De 1814 a 1815. O Congresso de Viena vai reafirmar as teorias absolutistas. O direito divino do rei governar. O rei tem o direito divino de governar. As teorias absolutistas. Vai redefinir o território do continente europeu para como ele estava dividido antes da ação militar dos franceses. Como se a expansão territorial francesa não tivesse existido. Mas não basta só afirmar o direito divino do rei, não basta só manter o rei no poder. Tem que fazer com que isso seja cumprida. Então, consequentemente, escreva aí, formação da Santa Aliança. Abra uma chave de 3 linhas. Formação da Santa Aliança. O que era essa Santa Aliança? Um acordo militar. Um acordo militar assinado entre as tropas dos exércitos monarquistas, formado por 3 grandes exércitos, coloca aí entre parênteses, Áustria, Prússia e Rússia. Áustria, Prússia e Rússia. Qual que era o objetivo militar? Qual que era o objetivo militar? Conter os avanços burgueses em qualquer lugar da Europa. Conter os avanços burgueses em qualquer lugar da Europa. E surgiu um pensamento que preocupou aqui a América. Porque durante a ação de Napoleão Bonaparte na Europa, inúmeros países da América conseguiram seu processo de independência. Consequentemente, existia o perigo de utilizar os exércitos da Santa Aliança, os exércitos das nações absolutistas, para recolonizar a América. Os Estados Unidos, que já tinham conseguido a sua independência, então coloca título de observação. Coloca assim, a doutrina Monroe. Na outra linha, América para os americanos. A doutrina Monroe, América para os americanos. Um recado claro.
dos Estados Unidos, que não iria aceitar qualquer nação europeia tentar recolonizar o continente americano, iria tentar unir as forças aqui na América para defender os interesses americanos. É a doutrina Monroe, é América para os americanos. Lembre-se, o mundo muda, a América muda e o Brasil também muda. Olha a sequência de fatos. Na hora que você estiver estudando as ideias iluministas, tiveram como consequência a Era das Revoluções. Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa e Revolução Industrial. Perceba que a Revolução Francesa que nós estamos estudando, ela é gigantesca. Ela tem 5 fases. A Revolução Burguesa, que derruba o absolutismo de Luís XVI. A Contra-Revolução Burguesa, girondinos e jacobinos lutando pelo poder, com vitória dos jacobinos. O período republicano passa para a história como o domínio do terror, devido à ação de Robespierre, mortes na guilhotina. A reação temidoriana, que acaba criando o diretório. A reação da alta burguesia, que lá na França era chamada de girondinos. O golpe dos 18 Brumários, que coloca Napoleão Bonaparte no poder, e com ele a alta burguesia. O governo napoleônico de 1799 a 1815, Napoleão Bonaparte encontra dificuldades internas e externas, mas ele vai conseguir unir o povo francês devido à ameaça externa, os ataques das nações absolutistas. Napoleão é importantíssimo para a burguesia devido ao Código Civil Napoleônico, que difunde os interesses da burguesia por toda a Europa, deixando essa semente. Em 1806, o bloqueio continental, uma tentativa de isolar militarmente a Inglaterra e favorecer a França economicamente com o desenvolvimento das indústrias. A expansão territorial, a ocupação militar da França e a reação à guerra contra a Rússia e a tática das terras arrasadas. O ataque a Portugal e a vinda de Dom João VI para o Brasil. As derrotas de Napoleão Bonaparte, primeiro exilado para a ilha de Elba, depois exilado para a ilha de Santa Helena. A reestruturação da Europa através do Congresso de Viena. O Congresso de Viena. O rei como direito divino de governar. E a formação da Santa Aliança. Santa Aliança, um acordo militar entre Áustria, Prússia e Rússia. A Prússia hoje é o que é a Alemanha. Importantíssimo esse conteúdo. Lembrando que a Revolução Francesa é o marco divisório entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Cai muito. Na próxima videoaula, nós vamos ver a Revolução Industrial, com foco na Inglaterra. Matéria importantíssima. Eu espero que você organize esse conteúdo no seu caderno da melhor maneira possível. Se você não quiser usar o caderno, você digite aí no seu tablet, no seu computador, mas tenha o esquema da Revolução Francesa, porque ela é extremamente extensa. Grave algumas datas, alguns nomes, para que você possa fazer a melhor prova possível. Depende muito de você, muito de você. Se tiver dificuldade, estude também um pouco no livro. Pesquise, utilize a alta tecnologia que hoje todos nós temos acesso. Eu conto com você, eu acredito em você. Utilize o seu tempo o máximo. Aproveite o máximo. Acredite em você, você sabe estudar, siga em frente. Se prepare, no dia que a prova for marcada, você está preparado. Até a próxima videoaula. Foi um prazer estar com vocês e um sucesso. Até a próxima.